estar cantando Ele é Exaltado. Que essa seja realmente uma verdade nas nossas vidas, né? Que o Senhor, em todo tempo, seja exaltado por todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 3, do versículo 1 ao 4. Provérbios 3, do versículo 1 ao 4. Com a tecnologia e a modernidade, né? A gente acaba não usando mais a Bíblia. A gente sabe que na igreja vai ser sempre projetado. E até mesmo com as crianças a gente acaba usando um pouco a Bíblia. E acaba perdendo o jeito de manusear a Bíblia, né? Vocês perceberam isso uma vez? Os mais velhos, assim, tipo eu, o pastor Reginaldo, Thalio, Rosemar, o Edson, quando faziam assim, a gente ia na gincana bíblica no tempo dos jovens, né? Tinha uma... Vocês também. Tinha uma brincadeira que falava assim, que chamava assim esgrima bíblico. Vocês já participaram disso, né? Aí você banhava a espada e tinha que abrir a espada no lugar certo. Ganhava aquele que sabia usar a Bíblia mais rápido, que conseguia achar as passagens que eles pediam mais rápido. E eles ainda judiavam de nós, porque eles pediam Sofonias, Abacuque, uns livros que a gente não lê muito na palavra, né? Mas a gente se esforçava para aprender. E é muito importante isso, queridos, que vocês ensinem os seus filhos e que vocês manuseiem a Bíblia e que vocês continuem lendo a palavra do Senhor escrita assim como está. Hoje é fácil, no celular, você quer o versículo que você digita lá, já aparece. Mas o tempo em que você está procurando na tua Bíblia, você já está conversando com Deus. Então isso é muito importante, que isso não venha se perder nas nossas vidas, porque são poucas as pessoas que gostam de ler, né? Isso vai se perdendo com o tempo, as pessoas não gostam de ler. Uma pessoa que eu sei que gosta de ler, que eu vejo, é o Mateus, né? Ele sempre posta lá, esse mês vou ter livro, o pastor Reginaldo também posta lá os livros que ele está lendo durante aquele mês. E a gente acaba esquecendo de ler, porque a gente lê os e-books, lê as notícias, mas não pega mais livros, e tem tantos livros bons para a gente ler, mas o melhor de todos ainda é a palavra do Senhor. E em Provérbios 3, eu vou ler nessa versão que é diferente da minha, diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos
e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Que coisa linda é o livro de Provérbios. Aqui ele nos ensina tudo como nós temos que viver. E aqui está falando para nós: filho meu, não esqueças da minha lei. Quantas vezes nós nos esquecemos das leis do Senhor? E nós nos baseamos mais em leis de homens. Nós nos baseamos e nós nos firmamos mais em coisas terrenas, em vez de pensar nas coisas dos céus, nas coisas que são do Senhor. Aqui está dizendo, Salomão falando que isso aumentaria os nossos dias e nós teríamos prosperidade, nós teríamos paz. Quando nós realmente colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus, por mais que venham as lutas, por mais que venham angústias nos nossos corações, mesmo assim, nós ainda temos paz. Nós passamos pelas tempestades, mas passamos com Jesus junto no nosso barquinho. E é diferente. E isso está falando aqui na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós queremos passar as tempestades da vida somente com aquilo que os homens falam. E assim não funciona. Não desamparem a benignidade e a fidelidade. Não tire de nós as coisas boas. Queridos, a vida às vezes nos traz algumas coisas que nos deixam tristes, que nos fazem pecar, que nos fazem ficar ansiosos, angustiados. E muitas vezes parece assim, não, é assim mesmo, ou é assim mesmo. E nós não colocamos em oração na presença do Senhor, pedindo o que Ele realmente quer de nós. Muitas vezes fala mais alto o ser humano e o coração. E aqui está dizendo que nós não devemos nos afastar da palavra do Senhor. Aqui está dizendo que nós devemos amarrar ela no nosso pescoço, nos nossos braços. Nós devemos escrever toda a lei do Senhor na tábua do nosso coração. E como que nós vamos escrever nos nossos corações se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não sabemos o que Deus quer de nós nas nossas vidas, se nós não sabemos quais são os propósitos do Senhor para as nossas vidas? Nós sabemos os propósitos dos homens, os nossos sonhos, mas será que os nossos sonhos são os sonhos do Senhor? Aquilo que nós almejamos é o que Deus almeja para nós? E quando nós obedecemos a palavra de Deus, ainda fala aqui que nós acharemos graça e bom entendimento aos olhos do Senhor e aos olhos dos homens. As pessoas ali fora, elas estão olhando para nós cristãos, elas estão olhando para a minha e para a tua vida. E quando elas veem a diferença que você está fazendo, a diferença de como você age, como você reage em qualquer situação da tua vida, elas vão querer também esse Jesus. E elas vão ver Jesus refletido nos teus filhos. Quando fores fazer qualquer coisa, lembre-se, em teus passos, o que Jesus faria. Em teus passos, o que Jesus faria. Assim, você estarás junto com Ele, pedindo a proteção dEle e pensando na lei do Senhor. E a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se fará presente na tua vida. E você terá prosperidade, você terá paz, e você vai alcançar bondade aos olhos de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças, Deus, e te exaltamos nesta manhã. Porque tu és bom, Senhor, e a tua benignidade dura para sempre. E podemos ver, Deus, refletido na vida das pessoas a tua face. Pai amado, que possamos entender a tua palavra, que possamos refletir e que possamos praticar aquilo que tu nos ensina. Que em todo tempo não se separe o bem das nossas vidas, Senhor amado, que o mal não venha prevalecer em tempo nenhum, nem nas nossas vidas, nem na nossa igreja, nem na nossa cidade, nem em nossa nação. Pai, abençoa cada um que pode estar aqui nesta manhã, aqueles que estão em casa, e que o nosso
nosso louvor e o nosso culto seja para Ti. Abre, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento. E usa, Deus, o pastor com sabedoria para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu só queria dar um recado novamente, que no dia 24 é o nosso culto especial das crianças, onde as crianças vão estar se apresentando aqui, onde tem muita coisa legal para acontecer nesse dia, né? Então, assim, não perca, já vai convidando os teus amigos para que nós possamos fazer um grande culto de louvor e adoração nesse dia. E você que ainda não mandou a sua foto com a tua família aqui para a igreja, manda no WhatsApp da gente, né, pessoal? O meu, do pastor, para que nós possamos encher no dia 24 de fotos das famílias da igreja, que é o culto da família. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Tempo para
consagramos todo nosso ser a Ti. Quero que valorize o que você tem. Vamos prestar bem atenção nessa letra dessa música, né? Porque nós sabemos quão é importante nós darmos o nosso próprio valor, sem esquecer que tudo que somos, tudo que temos, pertence a Cristo. Amém? Quem tiver trouxer os dízimos e ofertas pode se depositar ali, tá bom, irmãos? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Quero que ficar sofrendo angústia, nem sincero, complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Podemos nos assentar? Como é bom a gente poder estar na casa do Pai. Nessa manhã, uma manhã especial onde nós temos colocado Deus como prioridade. Muitas vezes a gente fica pensando, né, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tenho outras coisas para fazer. Mas quando nós colocamos Deus como prioridade, nós escolhemos estar na sua presença. Não significa que só no tempo que você está no templo, você está na presença de Deus. Mas aqui, você está na presença de Deus, se tornando igreja. Igreja por quê? Porque você está reunidos com os teus irmãos, isso sim é igreja. Quando você está sozinho, você é apenas o templo do Espírito Santo. Você não é uma igreja como andarilho, mas sim você continua sendo o templo do Espírito Santo. Você se torna igreja quando você está junto. Por isso que lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios ele diz, né? Quando se reunirem, façam isso em memória de mim. Quando estamos reunidos, nós estamos fazendo algo especial em memória do nosso Senhor. Estamos agradecendo. E como é legal a gente entender isso. Acabamos de cantar, quero que valorize o que você tem. O que você tem, que você tem valorizado mais do que Deus? Nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes nós valorizamos muito mais o eu do que Deus. Quando eu coloco Deus como prioridade, eu aprendo a valorizar. Muitas vezes a gente esquece disso e acaba errando feio. Talvez o nosso egoísmo faz com que a gente seja derrotado em muitas batalhas. O nosso achar que somos melhores do que os outros. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã. Eu quero compartilhar o texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 42 até os 50.
E o título desta mensagem é: Onde o gigante errou? Onde o gigante errou? E eu já quero te dar a resposta. O gigante errou na soberba. Ele errou porque ele achou que poderia ser maior do que Davi. Porque ele olhou na estatura daquele jovem e não olhou no Deus daquele jovem. Muitas vezes nós somos soberbos, achamos e confiamos na força do nosso braço, mas não na força do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, 1 Samuel, ou primeiro, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42, fala dessa forma: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do nosso Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu depressa em direção à linha da batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, esta palavra. Quero, Senhor, que Tu possa falar com cada um, como Tu falou comigo. Possa, Senhor, falar com cada um que está aqui nesta manhã, as pessoas que estão assistindo essa live através do Facebook, as pessoas que vão assistir talvez mais tarde no YouTube, que Tu possa falar com cada um. Entendemos, Senhor, que a soberba é o princípio da queda do ser humano. Quando nós paramos de confiar em Deus e confiamos na força do nosso braço. Mas sabemos, Senhor, que toda a nossa força, toda a nossa coragem vem do Senhor. Por isso queremos continuar caminhando rumo à eternidade com Cristo. Pois somente em Cristo somos mais do que vencedores. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Como é importante, como é bom a gente entender que a força não está no nosso braço. Mas antes de eu continuar a mensagem, eu quero fazer um momento de gratidão à PIB de Papanduva, por me proporcionar a oportunidade de, além de ser pastor da igreja, continuar caminhando com a nossa convenção, com a nossa associação. E ontem, na nossa reunião da nossa associação, eu fui eleito secretário executivo da nossa associação. O pastor Paulo, que era atualmente, por motivos de força maior, ele não pode mais ser, e ontem a diretoria me escolheu como secretário. E eu agradeço a Deus pela igreja me permitir essa oportunidade de continuar caminhando com a nossa associação, porque tudo isso gera tempo, A igreja tem sempre me abençoado com pessoas especiais, com irmãos que podem me substituir à altura ou muito mais do que eu posso fazer. Tem pessoas aqui qualificadas que podem me substituir a qualquer momento. Então eu agradeço a Deus, por Deus ter colocado vocês aqui.
Vocês são essas pessoas especiais que Deus tem colocado no meu ministério e na minha caminhada. E eu sou grato a cada um de vocês por proporcionar essa oportunidade de eu continuar caminhando como igreja, como associação, como convenção. E isso faz com que a gente possa ser forte. Mas toda essa graça vem do Senhor. Não é na força do meu braço, mas é realmente crendo que Deus continua no controle de todas as áreas da nossa vida. Então, meu motivo de gratidão à Bíblia de Pavão por proporcionar essa oportunidade de não querer um pastor exclusivo, né, para a igreja, mas um pastor que pode estar na igreja e também pode estar abençoando a convenção e a associação. Que Deus continue nos fortalecendo. Mas voltando para a questão desse grande gigante, né? Golias, ele era um gigante, ele era um filisteu. Eu até comentei no domingo passado algumas referências sobre Golias, né? Porque eu já tinha planejado para esse domingo essa mensagem. Golias, ele era um homem de aproximadamente 2,92 metros de altura. Para aquela época, era um homem muito grande. Hoje a gente já vê pessoas muito altas. Talvez não com essa estatura, mas a gente já vê pessoas muito altas que você já não se espanta mais. Mas naquela época ele era um homem muito grande, né? E só o peso da sua armadura era 57 quilos. Talvez fosse o peso do próprio Davi. A palavra de Deus diz que Davi era um pequeno homem, né? Um jovem pequeno. Então talvez o peso da armadura do Golias era o peso de Davi. Só a lança de Golias, a ponta dela, ela pesava 11 quilos. Então teria que ser um homem muito grande para conseguir levantar, né? Mas Golias, ele foi na força do seu braço. Ele foi na sua capacidade de confrontar o exército do Deus vivo. Ele foi no seu poder achando que ele poderia derrotar qualquer um. Mas olhando aparentemente era um homem assustador. Imagine um homem de quase 3 metros, com toda aquela parafernália, né? Aquele escudo, lança, ele se tornava maior ainda. Mas quando a gente vê que apesar de tudo isso, ele foi derrotado por um jovem. Mas não era um jovem que tinha habilidades, mas era um jovem que tinha fé no chamado de Deus para a vida dele. Muitas vezes nós também enfrentamos gigantes terríveis na nossa caminhada, achando que ele vem contra nós e pode nos derrotar, porque nós não paramos para pensar quem está no controle da nossa vida. Nós não paramos para entender que o gigante pode vir, vai se levantar gigante na nossa caminhada, sim. Os nossos adversários, a palavra de Deus diz, né, que o inimigo, né, ele está ao nosso derredor em todo o tempo, tentando nos derrubar, tentando tirar a nossa alegria, e ele se torna um gigante, e ele usa os seus anjos para tentar nos atrapalhar. Quando eu falo seus anjos, usa pessoas para tentar tirar a nossa alegria, para tentar nos derrubar. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle da nossa vida, que Ele é o nosso centro, que Ele está pelejando por nós, essas batalhas são simplesmente momentos para que a gente se achegue mais próximo do nosso Deus. Como você tem visto, ou como você tem enfrentado os gigantes que têm surgido na tua caminhada? A gente olha geralmente para o tamanho do gigante, a gente não olha para o tamanho do nosso Deus. Fica preocupado, fica apavorado, mas eu vejo algumas atitudes que Golias teve e errou. Por que o gigante errou? A primeira atitude que eu vejo que Golias errou, porque ele pensava que podia amaldiçoar Davi. Ele achou por toda a sua força, né? De acordo com a palavra de Deus, né, com a Bíblia, o gigante Golias, a fim de derrotar o seu adversário chamado Davi, ele amaldiçoou. Versículos 42 até o 44, faz favor. 42, isso. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo,
e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Ele viu a sua força e questionou Davi: você acha que eu sou um animal, para você vir com um pedaço de pau para tentar me derrotar? Mas Davi tinha convicção de quem estava no controle da vida dele. Esse foi o primeiro erro do filisteu. Ele tinha toda a sua força, ele tinha toda a sua parafernália de guerra, achando que ele era um homem imbatível. Tanto que o exército de Israel estava acuado, com medo de enfrentar aquele gigante. E todo dia aquele gigante se postava e amaldiçoava aquele exército, e chamava para que eles viessem guerrear contra ele. E quando Davi, eu até falei no domingo passado, aquele pequeno jovem entregador de queijo, por que entregador de queijo? Porque a Bíblia fala que ele foi levar alimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, e levou queijo também, Ele disse: quando o entregador de queijo derrota um gigante, foi justamente quando ele está na presença de Deus. E Davi chega até lá para entregar esses alimentos, e ele vê essa afronta de Golias ao exército de Israel. E ele fala: quem é esse tal incircunciso para blasfemar contra o meu Deus? Ele não estava dizendo que o gigante estava confrontando simplesmente o exército. Ele estava dizendo que aquele gigante estava confrontando o Deus de Israel. Na nossa caminhada, muitas vezes você vê também, as pessoas, quando estão te confrontando, elas não estão confrontando você, mas o teu Deus. Quantas pessoas te confrontam por causa da tua fé? Querem saber qual é a razão da tua fé? Por que você vive dessa forma diferente? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Todo mundo faz, e por que você não faz? Você se acha melhor que os outros? Eles não estão te confrontando, mas estão confrontando o teu Deus, do qual tu escolheu viver uma vida coerente com Ele. Então não tenha medo, não fique envergonhado com essas pessoas. Mas Davi, ele conseguiu entender que não era aquilo, não era a força daquele gigante que poderia derrotá-lo, porque Deus continuava no controle. Quando a gente entende que os filhos e as filhas de Deus são protegidos pelo sangue de Cristo, nós somos pessoas redimidas, lavadas, purificadas pelo sangue de Cristo que Ele derramou lá na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que sobre seus filhos não há encantamento. Não existe agoreiro, não existe encantador que vão lançar maldição sobre você, porque Deus te purificou. E essa quebra de maldição acontece na nossa vida a partir do momento que a gente aceita Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alguns anos atrás, eu não era pastor dessa igreja, mas de outra igreja, chegou uma senhora de manhã no culto e veio falar para mim: pastor, ontem quando eu fui abrir o meu escritório, era um escritório de um cartório, Ela falou: ontem quando eu fui abrir o meu cartório, tinha uma macumba lá na frente. Aí eu pedi para ela: tá, e o que você fez? Ah, pastor, eu joguei fora. Mas isso é complicado, Será que isso não vai recair sobre mim? Aí eu falei para ela: você fez a melhor coisa que podia ter feito. Eu falei: sobre o povo de Deus não é encantamento. Não há esse processo. Quando a gente entende que Deus está agindo sobre nós, as pessoas podem fazer o que quiserem, mandinga, podem fazer o que quiserem, mas nada vai acontecer contra você, porque você é uma pessoa redimida por Cristo. Você é uma pessoa que realmente Deus trabalha na tua vida em todo o tempo. A palavra de Deus no livro de Números, capítulo 23, Eric, faz favor. Números 23, versículo 8, ele diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois, aliás, agora o versículo 23,
o versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Aí, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. A palavra é bem clara, amados. Deus continua no controle da nossa vida. Você está revestido com o poder de Deus. Mas isso é a partir do momento que você se torna um salvo. Eu não digo que você está blindado, mas você está livre dessas coisas. Quando você aceita Cristo, todo aquele encantamento, tudo aquilo que o maligno tentava sobre você, todo aquele peso, aquela carga que você era sobrecarregado, quando você entregou a sua vida para Cristo, você fez o quê? Trocou aquele jugo que era pesado por um fardo leve. Cristo levou sobre a cruz tudo isso. Ainda em 1 João 5,18, 1 João 5,18 fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Satanás não tem poder na tua vida. Mas muitas vezes, cuidado, muitas vezes damos brecha para ele trabalhar. Por isso que ele anda como um leão, tentando procurar as brechas que nós damos para tentar nos derrubar. Mesmo você sendo uma pessoa redimida, quando você dá brechas, ele entra com toda a força. Aí a gente vê a necessidade de ter uma vida digna com Deus. Quando a gente entende que estamos revestidos com o poder de Deus, nós podemos dizer que nenhuma maldição pode ser lançada sobre o povo remido do Senhor, né? Nós não precisamos ter medo de maldição, de despacho, de macumba, de voodoo, de qualquer bruxaria, mandinga, magia, feitiço, qualquer coisa que possam tentar falar, porque há um encosto na tua vida, porque tem pessoas que têm olho gordo contra você, e tantas mandingas que possam existir. Você é uma pessoa redimida, você não pode ter medo, só que você também não pode dar brecha. Quando você vive uma vida de submissão, né? A palavra diz que não há encantamento, não há feiticeiro que pode te derrubar, porque você está firme aonde? Você está numa rocha sólida, que é Cristo. Você não está em cima da areia que é perecível, mas você está na rocha sólida que é Cristo. Quando nós vivemos dessa forma, nós sabemos que Deus continua no controle. E o primeiro erro então de Golias foi tentar amaldiçoar Davi, né? Vou te amaldiçoar porque quem é você para vir lutar contra mim? O segundo erro de Golias foi pensar que Davi não tinha recursos, né? O versículo 43 de 1 Samuel 17, versículo 43, disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Agora o 38, Eric, volta. Agora no 38 e depois o 39. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe disse, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Davi, ele não estava acostumado a ser um guerreiro com aquela parafernália, porque ele tinha outro propósito. Ele era um jovem, ele era um pastor, ele cuidava as ovelhas no campo, ele cuidava dos animais do seu pai, ele cuidava um rebanho. Ele não era um guerreiro, mas ele tinha consciência de quem pelejava por ele.
né? Davi simplesmente tinha, né, nós conhecemos aqui como um bodoque, uma funda, né? Ele tinha isso, era a sua arma de proteção. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos entender que as armas, as ferramentas que Deus nos dá, é aquelas que nós precisamos. Não é o que os outros vêm tentar colocar sobre você. Saul tentou proteger Davi com a sua própria vestimenta, né, com o seu equipamento de guerra, mas Davi não conseguia. Amados, você tem que trabalhar com aquilo que Deus te capacita, não ficar esperando pelos outros. Deus te dá força, Deus te dá as ferramentas para que você trabalhe com elas. Ah, pastor, mas eu tanto gostaria de cantar na igreja, mas eu não sei. Você não sabe orar? Sei, então ore. Usa as ferramentas que Deus está te capacitando. Ah, mas eu queria fazer alguma coisa. Você pode ficar na porta recebendo pessoas. Seja aquela pessoa que gosta, tenha prazer em estar ali, conversar com todo mundo. Ah, isso eu gosto de fazer. Então use as ferramentas da qual Deus está te adequando. Mas você também pode buscar mais para crescer cada vez mais. Nós temos pessoas que realmente, né, podem cantar. Amém, que bom! Como eu gostaria de tocar um instrumento, tentei várias vezes, mas só eu bato o pé, né? O único instrumento que eu toco é campainha, né? É aquele que eu aperto ali, né? Porque eu aprendi desde criança, passava na casa dos outros e apertava, né? Confessando os pecados, né? Mas muitas vezes a gente quer trabalhar com as ferramentas dos outros e você não vai conseguir. Imagina o Davi caminhando como um robô, né, para ir derrotar aquele gigante, porque estava com as ferramentas erradas, que não eram as deles. Use as ferramentas que Deus tem te dado. Use a força do teu braço, porque Deus está guiando o teu braço. Era o que Davi tinha, convicção, né? A força do meu braço é porque Deus vai direcionar aquela pedra. Eu imagino Davi olhando para aquele gigante e pensando: eu sou bom na pedra, né? Como que eu vou errar uma pedrada na cabeça daquele cara daquele tamanho? O alvo era muito grande para ele. Ele não olhou com medo daquele alvo grande, ele olhou projetando: como eu vou errar na cabeça daquele cara? Porque ele confiava em Deus. Então, amado, use as ferramentas que Deus está te dando. Aproveite essa oportunidade. Tudo aquilo que vier, a palavra de Deus diz, né? Tudo aquilo que vier às tuas mãos, faça com toda a tua força. Muitas vezes nós negligenciamos porque temos dons, temos habilidades e negligenciamos porque não queremos pôr em prática. Eu prefiro ficar sentadinho lá no canto, lá no lugar do Tiano, lá bem no cantinho, né? Que ninguém me vê. Então eu fico quietinho. Tiano, a turma te vindo aqui, tá? Não se preocupe. Ninguém me vê, então eu estou lá quietinho, lá no culto. E estou guardando meus talentos, as minhas habilidades que Deus tem me dado, porque eu prefiro ficar quietinho. Use para o reino de Deus. Use para abençoar pessoas. Ó, Germano, a nossa luz aí, ó. Estava acesa, agora apagou de novo, né? Eu falei para o Germano, ó, quando pegar férias, Germano, pelo menos meio-dia, que eu vou trocar todas essas lâmpadas aqui. Temos lâmpadas de LED que nós ganhamos ali, vamos trocar, né? Mas eu dependo da habilidade do Germano. Eu vou ser um apoiador, mas o Germano é aquele cara que faz, né? Então, é importante você caminhar com as pessoas, sim, mas use as pessoas no lugar certo. Mas se eu chamar o Germano para vir aqui dar uma palavra, ele desmaia. Mas quando a gente precisa de qualquer coisa, o Germano está junto, está fazendo. Usando as habilidades. Então aproveite isso, e nós temos que aproveitar. Tudo que as pessoas podem ser bênção. Mas quando a gente guarda aquilo, a gente perde a oportunidade. Davi tinha nas mãos uma funda, né? E com ela ele derrubou o filisteu. Moisés tinha na mão uma vara, e ele feriu a rocha e abriu o mar. Ele feriu a rocha, feriu o mar, e abriu, e o povo passou a seco.
Mas não era o poder naquela vara que ele tinha, mas foi porque Deus mandou ele fazer isso. Ele confiava em Deus e ele fez isso. Sansão tinha nas mãos uma queixada de jumento, né? E ele venceu 1000 homens com uma queixada de jumento. Aquele menino tinha apenas 3 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Por quê? Porque ele pôde compartilhar. Aquela viúva, ela tinha nas mãos 2 moedas e foi a melhor oferta, aquela que Deus se agradou. Deus tem se agradado de você? Você tem feito as coisas para agradar a Deus? Ou você tem se escondido ou confiado na tua força do teu braço e quer fazer como você acha que pode fazer? Nós temos que ter esse cuidado. Davi, ele não decepcionou, porque o que ele possuía, ele usou para derrotar aquele gigante. E quanto a você? Se a gente aprender a valorizar os recursos que nós temos disponíveis, Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida. Mas quando você não valoriza aquilo que você tem em tuas mãos, você não é abençoado. Nós temos que lembrar de agradecer. Quantas pessoas levantam pela manhã reclamando porque é segunda-feira e eu tenho que voltar a trabalhar? Valorize o trabalho que você tem. Tem milhares de pessoas querendo o teu lugar no teu emprego. E você não valoriza porque você acha, porque eu ganho pouco, porque é cansativo. Aproveite, Deus te abençoou com o trabalho, seja grato. Valorize aquilo que vem em tuas mãos. Mas quando você esquece disso, muitas vezes, né? Então Davi, ele não negligenciou o que ele possuía. Ele usou, ele praticou, né? Eu imagino que Davi, ele treinou muito tempo, né? Porque ele cuidava no campo, então ele poderia ser um caçador também, então ele tinha habilidade. Amados, vamos exercer o nosso dom, as nossas habilidades, mas nós precisamos treinar, nós precisamos exercitar. Não adianta você dizer que você é um bom skatista se você não treina. Para tudo nós precisamos treinar. Ah, eu posso pegar o violão aqui, posso tocar qualquer música. Mas você precisa treinar. Você precisa praticar. Quando nós praticamos, nós entendemos que Deus vai fazer com que possamos ser mais que vencedores. O último erro que eu vejo de Golias, ele achou que Davi estava sozinho. Ele olhou para Davi, aquele jovem pequeno, né? Então Golias era o maior de todos, e ele acreditou que ele era a maior pessoa naquele campo de batalha. Eu sou o cara, eu estou amaldiçoando o povo, estou chamando para a guerra e ninguém vai me enfrentar. E quando ele olhou para Davi, né, ele falou: você vou te triturar e vou jogar para as aves do campo e para os animais te comer, porque você não é nada. Mas Davi tinha algo diferente. Aquele jovem israelita, ele declarou que ele não estava na batalha só. Ele estava levando alguém, um exército muito grande com ele, que era o exército do Deus vivo. Deus estava com ele todo o tempo. Ele não estava confiando simplesmente no seu treinamento, na sua habilidade, mas ele entendia que aquele gigante desafiou o seu Deus. Versículo 45, Eric, até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem você está usando nas suas batalhas? Quem você está colocando como companheiro nas suas batalhas? A gente, quando era criança, né? Quando você tinha um conflito, muitas vezes na escola, vamos fazer uma camanguinha, né? Vou chamar meus amigos aqui, vamos bater naquele cara lá, né? A gente confiava na força do grupo que estava ali. Vamos intimidar. Mas
Davi, ele não estava confiando no exército que estava lá acuado, o exército. Não, ele estava confiando no Deus vivo. Por isso que ele fala, né? Você, o exército do Deus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Deus, ele confiava, Deus vai entregar você nas minhas mãos. Não é a minha força, né? Nas minhas mãos. E eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não falou toda a terra saberá que eu te derrotei, que Davi, esse pequeno homem, te derrotou. Porque Davi confiava somente em Deus. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quem você está chamando para a guerra? Em quem você está confiando para levar junto com você nessa guerra? Golias pensou que Davi estava sozinho, e esse foi o grande erro dele, a soberba. Eu acho que eu posso porque aquela pessoa é indigna. Talvez, muitas vezes, você se coloque dessa forma. Quem sou eu? Né? Você pare de se valorizar, achando que você é inferior aos outros, que você não é ninguém. Você se acha, né? Mas eu sou um coitado, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você não crê em Deus? Se você crê em Deus, você é um gigante perante todas as afrontas. Você não pode se diminuir achando que você não é nada. Você é uma pessoa especial para Deus. Para a única pessoa que você tem que se humilhar é perante Deus, porque Deus vai te exaltar no tempo certo. Davi era humilde perante Deus, porque ele sabia que na hora certa Deus ia exaltar. Os filhos e as filhas de Deus nunca estão só. Quando nós entendemos que Deus está no controle, nós podemos ter pessoas, né? Eu preciso ir fazer um exame, estou preocupado. Você ora antes, pede Senhor, né? Ontem pela manhã nós vimos pessoas testemunhando aqui, né? De uma filha que há muito tempo tinha muito baixos, uma contagem lá sanguínea, né? E alguns anos tratando, cuidando, mas a partir do momento que nós nos prostramos e colocamos na presença de Deus, o exame novamente deu alterado, mas agora alterado para positivo, estava acima do que era necessário. Tudo aquilo que parecia impossível, Deus transformou em bênção. E é isso que nós temos que crer. Aonde quer que a gente possa estar ou realize as nossas lutas, nós temos que entender que o Salvador nos acompanha. Deus está junto. Ele nos escolheu e Ele está junto nesse campo de guerra, porque Ele nos defende. A batalha, a vitória é certa nessa batalha, porque Deus já pelejou por você. Então, não se diminua. Não queira ser menor, inferior que todo mundo. Se coloque com as ferramentas que Deus te deu e faça o teu melhor. Mesmo que o teu melhor não seja aquilo que você almeje, mas busque viver com essa integridade. Quando nós vivemos dessa forma, nós entendemos que Deus realmente Ele continua conosco. Eu quero concluir dizendo que a luta entre Davi e Golias, ela chegou ao fim de uma forma bem rápida, né? Versículos 48 até os 50, ele diz assim: quando o filisteu começou a virar na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Imagine aquele pequeno homem quando viu aquele gigante. Muitas vezes nós vemos aquele problemão, aí você começa a recuar, você começa a ter medo de enfrentar, mas Davi fez ao contrário.
porque ele sabia quem estava com ele. Ele enfrentou, versículo 49, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi venceu com aquilo que ele tinha na mão. Mas o que ele tinha na mão era muito maior do que aquela pedra. Era a confiança em Deus. Você pode vencer. Você pode ser um vencedor, desde que você coloque Deus como prioridade. Imagino, depois de tanta provocação, depois de tanta discussão, de tanta ansiedade, de tanta ameaça, e aquele gigante estava fazendo contra o povo de Deus, Davi foi lá e simplesmente, no primeiro round, a luta não teve um segundo round, foi no primeiro round que o gigante foi morto. E se a gente continuar lendo o texto, a Bíblia fala que Davi se lançou sobre aquele gigante, desembaiou a espada do gigante, tirou a espada do gigante e decapitou. E depois levou a cabeça do gigante para o exército de Israel, mostrando que não foi pela espada, mas realmente pelo poder de Deus. Porque naquela cabeça tinha a marca da espada que foi decapitada, sim, mas tinha a marca na fronte da pedra que derrubou o gigante. Não procure outras ferramentas. Trabalhe com as ferramentas que Deus está te dando hoje. Continue confiando. Não cometa o mesmo erro de Golias. A soberba é o princípio da queda. Não se ache que o que você tem na mão você é melhor que os outros. Mas entenda que quem vai direcionar o que você tem é maior do que todos, que é Deus. Quando nós confiamos somente no nosso braço. Aí em Jeremias 17,5 fala: maldito do homem que confia na força do seu braço. No 17,7 ele fala: é melhor confiar em Deus. Davi não confiou somente na sua habilidade, mas ele confiou no Deus que o criou, no Deus que estava na sua vida. Aonde você tem colocado a tua confiança? Não se ache inferior aos outros. Não se coloque lá no chão dizendo que você não é capaz. Senão você está dizendo que Deus não tem poder na tua vida. Quando você olha e se acha inferior aos outros, você está dizendo que Deus não tem poder na tua vida. Porque Ele pode e Ele vai te exaltar no tempo que Ele quiser. Quando você colocar Ele como prioridade na tua linha de batalha. Deus está na nossa frente. E quando você fraquejar, Ele vai te carregar no colo. Ele vai te levar para outra extremidade, porque Ele tem poder. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. Não confiamos na força do nosso braço ou na nossa habilidade, porque sabemos que podemos ter habilidade, mas se não for Deus quem controle, de nada somos, de nada faremos. Mas quando, Pai, entendemos que Tu está no controle da nossa vida, nós não cometemos erros como Golias cometeu, de sermos soberbos, de nos acharmos melhor que os outros. Mas realmente nós aprenderemos a praticar, a ter atitudes como Davi teve. Atitude de um homem de guerra, de um homem treinado, capacitado, mas atitude de confiança em Deus. Não era só no seu desempenho, mas era a confiança de quem poderia direcionar aquela pedra. Porque não foi ele que foi afrontado, mas foi o seu Deus. Hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas têm afrontado o nosso Deus. E muitas vezes nós nos calamos, recuamos, com medo das consequências. Achando que se eu falar, as pessoas podem me condenar. Mas, Senhor, eu prefiro escolher Deus. Eu prefiro viver a palavra e pregar a palavra da forma como ela é, do que tentar mascarar para agradar pessoas.
Eu não posso, Senhor, negligenciar a Tua palavra. Nós não podemos negligenciar nesse tempo onde as pessoas tentam trocar a Tua verdade por mentiras. Nós, mesmo que custe, nós vamos pagar o preço para manter viva a palavra que é verdadeira, que é a palavra de Cristo. Com isso, Senhor, nós saberemos que somos mais do que vencedor. Se a nossa vida for tirada pela fé que nós temos em Cristo, nós somos vencedores, porque somente Cristo autoriza a nossa partida. Quando cremos no Teu poder, sabemos que as coisas que Tu permite a gente enfrentar cada dia a dia é porque Tu está cuidando de nós. Tu tem nos protegido, tem nos livrado, como o salmista diz, né? Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Por quê? Porque Tu está comigo, Pai. Nós sabemos que Tu está conosco em todo o tempo. E eu declaro essa palavra sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada irmão que está aqui. Que possam aprender a descansar no Senhor, colocando tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para agir da melhor forma, mas confiando plenamente no Senhor, porque é Ele quem dá a direção. Muito obrigado, Pai. Nos conceda uma semana repleta de paz, de alegria e que a cada tempo possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, pois eu oro grato em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana repleta de vitória, confiando e tendo a certeza de que aquilo que você tem em tuas mãos, faça conforme a direção de Deus. Deus abençoe a todos.